vamos falar agora da reunião do Barroso com o Bill Clinton nos Estados Unidos, meu amigo. É isso daí, o pessoal do STF está querendo mostrar que também tem contatos nos Estados Unidos, que também estão protegidos, que não é só o Bolsonaro que conversa com americanos, não. O Bolsonaro está mandando, o presidente americano está mandando alguém para ajudar o Bolsonaro aqui no Brasil. O Barroso também falou com o presidente de 1996, né? Foi a última vez que o Bill Clinton foi presidente, não é isso? Pois é, o presidente de 20 anos atrás, 25 anos atrás, olha só, né? Estamos por dentro dessa coisa toda, né? Que decadência, meu amigo, que tristeza a tentativa patética do Barroso de tentar mostrar que tem bala na agulha. E você pode dizer assim, mas eles não estão falando com o Bill Clinton, eles estão falando com o Partido Democrata, porque o Partido Democrata, e eu vou falar algumas coisas para vocês aqui sobre isso. Eu acho que o Trump está errando um monte de coisa lá nos Estados Unidos, eu falo isso para todo mundo. Então, esse negócio de tarifas, erro enorme do Trump. Agora, daí a dizer que os democratas vão lucrar muito com isso, eu tenho minhas dúvidas, porque o problema é que os democratas estão sem saber o que fazer, eles têm o mesmo problema do PT. O que eles vão propor para a sociedade nesse caso? Basta o Trump resolver a questão de tarifas, os democratas não têm mais nada para oferecer. Essa notícia foi sugerida por É Aquilo Que Eu Falo Para Vocês, Lula fez pacto com a Janja Janais e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Barroso está passeando lá no Mickey, né? Foi ver o Mickey, foi ver o Pateta e coisa e tal. E foi participar de uns talk shows lá também, e depois ele se encontrou com o Bill Clinton, tá aqui, ó. A conversa de Barroso com Bill Clinton nos Estados Unidos. Então Barroso fez questão de tirar foto aqui, aparecer do lado do Bill Clinton. Bill Clinton, coitado, nem vivo direito o cara tá, né? O cara já tá velho pra caramba. E imagina, cara, o cara foi casado com a Hillary Clinton, meu amigo. Isso esgota qualquer pessoa, né? Qualquer um que conseguiu ficar casado com a Hillary Clinton esse tempo todo, o sujeito deve estar realmente destruído completamente por dentro, porque, né? Você sabe que o fogo do inferno consome, né? Então, assim, o cara, olha só, o cara é destruído aqui, né? E tá o Barroso lá todo orgulhoso. Estou do lado do Clinton, olha só. Os bolsonaristas estão do lado do Trump, estão falando de mandar o emissário do Trump para sancionar o Alexandre de Moraes, mas eu tô aqui conversando com o Bill Clinton. O Bill Clinton vai fazer alguma... Meu amigo, o Bill Clinton não é mais ninguém, cara. Você sabia que o Bill Clinton conversava muito com o pessoal do Jeffrey Epstein? Ou então eu tô vendo essa coisa toda errada, né? Porque de repente eu me toquei que o Barroso, eu acho que é bem a turma ali do Jeffrey Epstein, lá, aquele pessoal ali, né? Enfim, aqui ó, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, esteve em Washington, nos Estados Unidos, essa semana, para cumprir compromissos acadêmicos e institucionais. Foi ver o Mickey e foi ver o Pateta. Barroso deu palestras no Brasil Institute da American University e falou no evento Global Challenge 25-26. Neste evento, o ministro teve um encontro privado com o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Tá vendo? Vocês aí, bolsonaristas, estão falando com o Trump, eu tô falando com o Clinton. O Clinton que foi presidente primeiro que o Trump. Só que tá velho, não é mais presidente, não manda mais porra nenhuma. Aqui, ó, os dois conversaram sobre o quadro geopolítico global, algumas circunstâncias brasileiras e o atual contexto dos Estados Unidos. Ou seja, ele foi lá pedir ajuda. Por favor, Bill Clinton, o que vocês podem fazer? O Trump tá mandando porta-aviões lá pro Lago Paranoá e daqui a pouco vai torpedear o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes já tá todo, já não sabe mais pra onde vai esconder com isso, não sabe pra onde é que vai fugir mais. O que nós faz, seu Bill Clinton? Por favor, ajuda aí, né? E eu não sei o que o Bill Clinton falou, porque aqui, ó. O ex-presidente Bill Clinton expôs também alguns projetos da fundação que leva o seu nome na África e nos Estados Unidos de ajuda de pessoas carentes, né? Não, meu amigo, boa sorte para vocês aí, não tem nada a ver com isso não. Não tem como ajudar vocês não, mas nem arrumar mais passagem no Lolita Express para ir ver a ilha do coisa lá do Jeffrey Epstein, não tem mais, porque tá difícil ultimamente, né? Então, chega a ser engraçado olha a cara de empolgação do Barroso. O Barroso, estou empolgado. Hoje estou falando com o Bill Clinton. Tá vendo? Os bolsonaristas estão falando com o Trump, eu estou falando com o Bill Clinton. Olha que coisa, né? Impressionante isso. Agora, de novo, falando sério agora, né? O que ele está querendo mostrar com isso daqui? Que se os bolsonaristas estão do lado dos republicanos, nós estamos do lado dos democratas. Se os republicanos tentarem fazer alguma coisa agora no Brasil, os democratas vão reagir, né? E qual que é o problema desse posicionamento deles aqui? Isso é verdade, eu não duvido nada que o Biden estava ajudando o pessoal do Lula aqui no Brasil, o pessoal do STF, da centro de esquerda aqui no Brasil, né? Que é o PSTF, o partido do STF.
Não duvido nada que eles estivessem realmente ajudando alguma coisa, que os democratas queiram ajudar. Eu não tenho dúvida nenhuma que os democratas sentem lá nos Estados Unidos as mesmas dificuldades que a esquerda aqui no Brasil. Simplesmente eles culpam as redes sociais porque eles percebem que eles não têm mais projetos para o país, eles não têm o que dizer que o país vai fazer. Qual que é a proposta do PT aqui no Brasil, da esquerda aqui no Brasil? Roubar mais? Só pode ser isso, não é só isso que eles fazem, não tem nada de destruir mais a economia brasileira. Qual que é a proposta deles no final das contas? Os democratas lá nos Estados Unidos têm a mesma coisa, e também eles têm o mesmo problema de culpar as redes sociais por isso. Então as redes sociais realmente estão sendo culpadas pelo pessoal da esquerda no mundo inteiro pelo problema. E de certa forma, eu já expliquei para vocês, que de certa forma eles têm razão. Foi as redes sociais que fizeram a população mudar de ideia e começar a migrar mais para a direita. Mas o problema que eles não percebem é que essa mudança é uma mudança muito mais estrutural do que eles podem imaginar. Não é uma questão de censurar, controlar ou fazer alguma coisa assim. Não vai mudar esse pensamento. Isso é uma mudança conceitual da sociedade que não vai voltar atrás. O que a esquerda vai ter que fazer é caçar uma outra pauta para eles, um outro conjunto de pautas para justificar a existência do Estado. Boa sorte para eles, que não desejo boa sorte, não desejo má sorte para eles, que eles não encontrem nada e vão todos plantar batata. Aliás, o meu pedido de desculpas antecipado aos produtores de batata, porque eu sei que é uma coisa que é real, né? As pessoas realmente trabalham plantando batata. Não é igual o Barroso, né? Ou o Bill Clinton, diga-se de passagem, né? Então, concluindo isso daqui, o STF sentiu essa pressão do governo Trump. Aí foi lá nos Estados Unidos conversar com os democratas. Pô, quebra o galho e dá um jeito aí de ajudar a gente aí, pô. O Trump tá botando o porta-aviões lá no Lago Paranoá e daqui a pouco o Alexandre de Moraes começa a ter caganeira, vai ter problemas e coisa e tal. E qual que é o problema? O problema é que, primeiro, o Trump tem a maioria tanto na Câmara quanto no Senado nesse momento lá nos Estados Unidos. Então é muito difícil os democratas conseguirem barrar alguma coisa. O Trump tem a presidência, tem a maioria na Câmara, tem a maioria no Senado. Então meio que os democratas são uma força importante, lá são. Até porque muitas leis lá nos Estados Unidos têm que aprovar com 2/3, né? Então você não conseguiria aprovar uma lei se não tiver o apoio de alguns democratas. Mas para esse tipo de medida, como colocar sanção numa pessoa, é só o Trump assinar um negócio ali que já está valendo a sanção, né? Em tese, o Congresso poderia revogar essa sanção, mas aí ele teria que ter 2/3 do outro lado, e aí não vai conseguir porque tem a maioria republicana. Então os democratas não podem ter nada agora. Ele pode estar falando de qualquer forma que, bom, do jeito que o Trump está fazendo besteira, pode ser que os democratas voltem ao poder muito em breve e aí eles possam fazer alguma coisa para conter o Trump ou conter o bolsonarismo. Mas se é essa a expectativa do Barroso, eu tenho más notícias para eles. De novo, olha só, olha esse gráfico aqui. Eu acho que é muito importante isso daqui, porque mostra o que eu falo para vocês, o erro do Trump com esse negócio da tarifa. O erro enorme que é isso. Primeiro problema sério no negócio de erro de tarifa. Como eu falei para vocês, imposto é roubo. Tarifa é imposto. Portanto, tarifa é roubo, né? Então não tem como dar certo esse tipo de coisa. Mas olha só a lambança que o Trump fez. Tá vendo isso daqui? Ó? Isso daqui é quanto os democratas em azul e os republicanos em vermelho são a favor do livre comércio. Uma coisa muito bacana nos Estados Unidos é que, independente de ser de esquerda ou de direita, todo mundo concorda que o livre comércio é uma coisa muito boa. Tá aqui, ó, 20% do pessoal tem atitudes positivas a favor do comércio livre global, né? Quando o Trump botou a tarifa alta, ele deu aos democratas aquilo que eles não tinham, que é uma plataforma. É dizer, olha só, votem na gente para a gente votar para o livre comércio. Olha aqui como é que depois da eleição do Trump, depois da inauguração da posse do Trump, os liberais, que são o pessoal do Partido Democrata lá, se tornou mais liberal do ponto de vista de livre comércio, ou seja, voltaram a ser liberais do ponto de vista do comércio, enquanto que os conservadores, os republicanos, foram diminuindo aqui, ó. Ou seja, os republicanos ficam naquela, não, né, eu falo aqui, eu continuo criticando tarifas, eu criticava tarifas antes do Trump, depois do Trump eu continuo criticando. Eu não entendo como é que tem gente aqui no Brasil que criticava as tarifas do Lula, não porque o Lula botou a taxa das blusinhas, que absurdo, que tarifa é ruim, que tarifa é isso, que tarifa é aquilo. Aí o Trump botou as tarifas, mas veja bem, você tem que entender a geopolítica 5D, porque na verdade ele está querendo fazer um plano que vai dar certo lá no futuro, e aí a rebimboca da parafusela vai encaixar na rebimboca do sei lá o quê, e vai dar certo. Não, é errado, é tarifa, é imposto, tá errado. E o que ele está fazendo aqui é que conservadores estão entrando nesse buraco sem fundo, nessa coisa que é injustificável, não tem como justificar defender tarifa, defender imposto.
E isso é um problema, está revivendo os esquerdistas não só nos Estados Unidos, como no mundo todo, essa coisa. O Trump tem que acordar desse negócio das tarifas, sabe? É que eu acho que ele já está acordando, tá? O Trump já está vendo que está indo para o lado errado. Não é à toa que ele deu uma aliviada, e eu espero que ele vá para o lado certo daqui para frente, mas vamos ver. Por outro lado, ele está indo para o lado certo na questão da liberdade de expressão. Isso aqui é uma outra pesquisa que mostra que cada vez mais os democratas são contra a liberdade de expressão e os republicanos são a favor da liberdade de expressão. Ou seja, está se criando uma divisão partidária nos Estados Unidos entre liberdade de comércio e liberdade de expressão. Isso é ruim, por quê? Porque hoje os democratas não têm nada, eles não têm nenhuma pauta. O Trump deu uma pauta para eles, deu aqui, toma aqui, democrata, uma pauta para você, a liberdade. Putz grila, Trump, que foda isso, mas eu ainda tenho esperança que o Trump vai resolver esse problema. Porque o problema é isso, tirando isso, se você pegar as pesquisas atuais, olha só, fizeram uma pesquisa agora, com toda a perda de popularidade que o Trump teve, né? O que seria melhor? Se a Harris tivesse ganho a eleição, ou se o Trump tivesse ganho a eleição, ou se estaria a mesma coisa. E ainda a maioria dos americanos acha que é melhor com o Trump de qualquer forma. Ou seja, é isso, é o que eu falo também. Ah, por mais que o Trump tenha feito merda lá na Ucrânia, fez, e eu vou criticar ele todas as vezes, tá, que ele fizer merda. Não tem esse negócio comigo, não. Eu não defendo pessoas, eu defendo ideias. O cara fez merda, eu vou criticar o cara do mesmo jeito. Critiquei Bolsonaro. Eu só não chego ao ponto de elogiar o Lula, porque elogiar o Lula está acima da minha capacidade. Eu sou um ser humano, eu tenho limites. Eu consigo até elogiar. Quando o Lula faz uma coisa certa, o máximo que eu faço é não criticar ele. Porque o Lula é um bosta, o Lula é um idiota completo, é um pinguço corrupto. Então elogiar ele eu não elogio. Mas tirando o Lula e a Dilma, o resto das pessoas do mundo, quando faz coisa certa, eu elogio. Quando faz coisa errada, eu critico. Então não tem esse negócio, né? Mas você vê que o Trump está com força lá. E se o Trump acertar essa questão das tarifas, parar, tirar essa minhoca que botaram na cabeça dele, que tem que ter tarifa para não sei o que lá, ele consegue recuperar muito rápido lá. Então essa expectativa do STF, aqui do PSTF, o partido do STF, socorro, Bill Clinton, no socorro, me ajude, Bill Clinton. Não vai resolver muito para eles não, tá?